Venho nesse vídeo falar a importância de fazer simulado, quando fazer e como corrigir de maneira proveitosa para aumentar a sua nota. Oi, gente, eu sou a Stephanie, mais conhecida como Pepe. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E antes de começar, já deixa o seu like aqui embaixo para me ajudar e o YouTube mandar esse vídeo também para outras pessoas que precisam. Você já foi ou ainda é aquela pessoa que faz simulado só por fazer e não corrige, só contabiliza ali a quantidade de acertos e misteriosamente você não consegue aumentar a nota, é sempre a mesma ou então acaba diminuindo? Pois é, você não está sozinho, eu também já fui assim, até que eu entendi que esse era um dos maiores erros que eu estava cometendo, que era o não de corrigir o simulado. Então assista esse vídeo até o final, porque eu vou falar aqui em algumas ações que podem te ajudar a corrigir seu simulado, para assim aumentar a sua nota. Lembrando, gente, que essa é a minha experiência e meu intuito aqui é clarear e agregar um pouquinho a vida de vocês do que eu aprendi e desenvolvi na minha rotina. Com isso, bora lá! Primeiramente, por que é importante fazer simulado? Porque é uma forma da gente revisar tudo que a gente já estudou, é uma forma da gente ver se a gente está evoluindo, está aprendendo aquela matéria, é onde a gente consegue medir qual é a nossa porcentagem em cada área do conhecimento, conseguimos saber qual que é o nosso ponto fraco e qual que é o nosso ponto forte e assim direcionar melhor os nossos estudos. E quando fazer? A gente deve fazer pelo menos um simulado por semana. E o que é isso, um simulado por semana? Por exemplo, eu já deixo programado na minha rotina que esse sábado é dia de simulado. Então eu vou fazer o primeiro dia do Enem, um caderno. E no outro sábado eu vou fazer o segundo dia do Enem, o segundo caderninho. Então é assim, analise sua rotina, veja onde encaixa o dia do seu simulado, se você prefere fazer durante a semana ou no final de semana, lembrando também que você tem que ter um tempinho ali para corrigir ele. E agora sim, vamos falar como corrigir o simulado. Como eu já falei aqui, primeiramente, após você ter selecionado lá o dia que você vai fazer o seu simulado, selecione também o dia que você vai corrigi-lo. Porque às vezes a gente só faz o simulado e não coloca como prioridade também a correção dele, e isso é um erro gravíssimo. Porque a gente especifica ali somente que vai fazer o simulado, mas a parte mais importante também é a correção dele. Então, quando você for montar o seu cronograma diário e semanal, já deixa ali especificado o dia e a hora da correção do simulado. Então, no dia que você separou ali para corrigir o seu simulado, você vai em cada questão que você errou, chutou ou pensou em uma lógica mirabolante e assim acertou, e vai analisar o porquê você errou por esses tópicos que eu vou falar aqui agora. Se você errou por falta de atenção, por cansaço ou falta de atenção por interpretação, se você errou porque você esqueceu, mas você sabe, já viu aquela matéria, ou se você errou por falta de conteúdo, você ainda não viu aquele tema, se você errou por conta, isso é válido para ciências da natureza e matemática, seja um sinal, seja uma continha de matemática básica. Se você errou por causa de tempo, não deu tempo de você ler aquela questão ou acabou o tempo da prova. Ou se você errou por bobeira, você não sabe o que aconteceu ali, que você errou e na hora de você corrigir você falou assim, meu Deus, por que eu errei isso? Que bobeira. E assim, após você ter qualificado o motivo do seu erro, você vai atribuir uma ação para esse erro. Por exemplo, se você errou por falta de atenção em relação ao cansaço, você precisa treinar mais simulados até você pegar o seu jeito de fazer simulado. E analise também se você não dormiu tarde naquele dia ou se você já havia estudado muito antes de fazer o simulado e assim sobrecarregou sua mente. Eu, por exemplo, gostava de fazer de manhã, mesmo o Enem sendo de tarde, eu gostava de treinar de manhã porque eu me sentia muito mais animada. E isso não quer dizer nada, gente. Tem muita gente que fala assim, você tem que simular o dia da prova. Mas isso pra mim nunca me interferiu em momento algum. E eu achava muito melhor do que fazer o simulado de tarde. Eu tinha um proveito 1000 vezes melhor. Se você errou por falta de interpretação, principalmente no simulado de linguagens, você está precisando fazer mais questões de interpretação de texto. Então estabeleça ali uma meta diária por semana de quantas questões você precisa fazer de interpretação de texto. Com certeza isso vai te ajudar demais. Se você sabe, mas esqueceu, você pode adotar na sua rotina o caderninho de erros. Você tendo o caderninho de erros, toda questão que você errar, você vai colocar ali o conceito, aquela conta, aquela estrutura daquele exercício. E assim, sempre que tiver uma questão parecida, você vai no caderninho de erros e vai lembrar de como fazer aquela questão. Então é muito legal ter esse caderninho porque também é um hábito de revisar. E se você está errando por esquecimento é porque também deve estar faltando o ato de revisar na sua rotina. Então não deixe de colocar isso como prioridade, porque a gente tem que aprender com os erros e não continuar com eles. Se você errou por conteúdo ou porque você tem alguma dificuldade, não precisa se desesperar. Até quando chegar a sua prova, você já vai ter visto essa matéria, então fica calmo porque você vai fazer outros simulados e você vai ver que até lá você já vai ter visto vários
várias matérias. E se é uma matéria que você tem dificuldade, você tem que fazer mais questões sobre aquele assunto e ir revisando. Se você errou por conta, talvez seja probleminha de matemática básica. Então coloque como prioridade também treinar questões de matemática básica, seja de sinal, seja de divisão, multiplicação, soma, porque são esses quesitos que a gente mais erra mesmo quando a gente erra uma questão por conta. Se você errou por tempo, talvez seja que você não esteja ainda conseguindo administrar o tempo de prova. Então, pra gente resolver isso, é só testando mesmo vários tipos de como fazer prova. Tem gente que gosta de fazer redação primeiro, por exemplo, eu sou esse caso. No primeiro dia, né, eu começava com a redação, ficava ali 1h30, depois eu ia pra linguagens, fazia todas as questões fáceis, depois eu ia pra humanas, fazia todas as questões fáceis, depois eu voltava pra linguagens de novo, fazia as questões medianas, ia pra humanas e fazia a mesma coisa, depois eu voltava pra linguagens, fazia todas as questões difíceis e humanas todas as questões difíceis. Depois eu posso fazer um vídeo aqui também no canal falando como que é esse processo de fazer simulado, mas é assunto pra outro vídeo, senão esse aqui vai ficar muito grande. Mas tem gente que começa com linguagens primeiro, faz todo o bloquinho de linguagens, depois a redação e depois geografia. Então isso é muito relativo, você tem que descobrir o seu jeito de estudar, porque como eu sempre falo aqui, estudo não é um padrão, se dá certo com um não quer dizer que vai dar certo pra você também. E se você errou por bobeira, talvez seja também por falta de interpretação, talvez você se pegou corrigindo depois seu simulado e falou assim, gente, o que aconteceu aqui na hora que eu não marquei essa e marquei a outra? Isso já aconteceu comigo também, às vezes eu tinha certeza que era aquela alternativa, não sei que raios acontecia, mas eu marcava outra, e depois quando eu ia corrigir eu falei assim, o que aconteceu aqui sabendo que eu sabia a resposta e marquei outra? Pois é, não sei se vocês se identificam com isso, mas já aconteceu comigo, e é questão de atenção mesmo. Então é só a gente tendo o hábito ali de fazer simulado pra gente não cometer esses erros na hora da prova, porque os erros eles existem, mas a gente tem que cometer eles agora pra não cometer depois, e não há nenhum problema eles acontecerem agora. O pior é quando for o dia da prova. E depois disso, analise cada alternativa. Se, por exemplo, a letra A ela é absurda, você já arrisca ali. A letra B, por exemplo, tal conceito aqui, ele é inválido para essa pergunta. Então, você já arrisca ali que o conceito já não é nada a ver. Vou dar como exemplo essa questão que vai aparecer aqui na tela agora, que é da Universidade do Ceará, que está falando sobre as pirâmides ecológicas, do tema de ecologia. E a pergunta fala sobre esses modelos é correto afirmar que a letra A cada nível trófico, a energia do nível anterior é obtida em maior quantidade. É mentira, tá vendo como ela é absurda? É menor, então a gente já arrisca. A letra B. A pirâmide de energia representa o número total de indivíduos de uma cadeia alimentar. Não, porque essa é a função da pirâmide de número e não de energia, tá ao contrário. Aí você poderia ficar em dúvida entre a C e a D, mas se você souber o conceito que tá falando na D, você já descarta a C e já marca a D. Então vamos ver. A D, a pirâmide de energia não pode ser expressa na forma invertida. Isso é um conceito, né? Então você sabendo, você já marcaria ali a letra D. E a C, sabendo também o conceito, você saberia que ela estaria errada, porque ela fala que a quantidade de energia em cada nível trófico é calculada multiplicando-se o número de indivíduos pela sua massa. Sabendo o conceito, a gente vê também que está errado essa alternativa. Então, pegue a questão, analise alternativa por alternativa. É um pouco chato, sim, mas realmente é essencial e isso vai ser um investimento que você está fazendo a longo prazo e assim vai fazer que você aprenda o conteúdo mais fácil. E lá na frente, quando você fazer outro simulado, se cair uma questão parecida, você já vai lembrar que você corrigiu aquela questão e provavelmente não vai errar. E depois corrija as questões certas também, porque às vezes a gente só acertou porque o conteúdo ainda está fresquinho ali na nossa mente. Então, quando a gente corrige essas questões também que a gente acertou, é bom porque também a gente está revisando. Por fim, tenha um controle de simulados. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo que você pode reproduzir aí na sua casa, super fácil e simples. Então, aqui é a minha planilha de simulado que eu fiz. Eu coloquei aqui o nome do simulado, data, linguagem, ciências humanas, redação, ciências da natureza, matemática, porcentagem de observações. Aqui eu vou colocar o nome do simulado que eu vou fazer. Aqui eu coloquei 2009, primeiro dia, normal, caderno azul, a data, embaixo, 2009, segundo dia. E uma dica que eu dou, gente, é você fazer um Enem normal e depois o Enem PPL. E você divide assim, 2009, Enem normal, 2009 PPL, 2010 normal, 2010 PPL. Porque assim você vai conseguir fazer muito mais simulados. E assim você também vai comparando um simulado com o outro e é bem legal. Como eu falei, gente, estabeleça um dia para fazer esse simulado.
Se for sábado de manhã, então é inegociável, todo sábado de manhã você vai fazer o simulado. No início é difícil sim, é difícil se manter concentrado. Vai aparecer um tanto de coisa para você fazer sábado de manhã ou sábado à tarde, no horário que você escolher, mas é inegociável. Depois que você pegar esse hábito, vai ficar muito mais tranquilo. Sua família toda vai entender que você vai ter que fazer o simulado naquele dia, naquela hora, e você também não vai marcar outros compromissos nesse dia. E é isso, gente. Não cometa o mesmo erro, aprenda com eles. Se os seus estudos não estão dando resultado, mude a forma de estudar. Só não permaneça no mesmo erro, teste várias formas de estudar até você encontrar o seu jeito de estudar. E uma outra coisa também, gente, que vocês podem estar fazendo na hora de fazer ali o simulado. Por exemplo, se você já sente que você vai errar aquela questão, deixa ali um recadinho do lado, motivo de você não acertar aquela questão. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha clareado um pouquinho como que corrige um simulado. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Eu acredito que os meus vídeos vão agregar de alguma forma na rotina de vocês. E também não deixe de maratonar os outros vídeos que eu já postei aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!